Olá, bem-vindos ao canal Teatro das Sombras. Nesse vídeo, falaremos um pouco sobre a Escola de Frankfurt, marxismo cultural e o culto da teoria crítica. A Escola de Frankfurt foi uma escola de pensamento do século XX que tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo. O marxismo original foi adaptado para que influenciasse o Ocidente e mudasse a cultura por meio das ideias e da linguagem, alterando o hábito das pessoas. Os principais pensadores da Escola de Frankfurt eram filósofos ou sociólogos marxistas como Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Fyodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas e Wilhelm Reich. Esses pensadores desenvolveram o marxismo cultural, que foi uma vertente das ideias de Karl Marx. A tese e antítese de Hegel. O princípio da filosofia hegeliana é que o mal possui uma força criativa. Cada vez que ideias são confrontadas, isso é, teses contra antíteses, surge uma síntese superior melhorada. Hegel acreditava que não existe uma verdade absoluta, pronta e objetiva. Sempre haveria embate entre ideias e uma nova e melhor surgiria como resultado. Consequentemente, o mundo sempre estará mudando em sua forma de pensar, contanto que as ideias sejam combatidas por opostos, a fim de que surjam novas ideias, as sínteses. Todavia, elas não permanecerão assim, pois aparecerão outras ideias contrariando-as e assim por diante. Marx nunca propôs nada para construir em relação ao socialismo. Sua ideia era destruir o outro meio. Aprendeu com Hegel o chamado trabalho do negativo, onde não se precisa propor objetivo, basta fazer a crítica radical de tudo quanto existe. Você não precisa dizer o que quer fazer. Destrua algo e algo vai aparecer no lugar. Pelo indivíduo somente tecer críticas a tudo quanto existe, ele se torna blindado a críticas, pois não tem proposta alguma para oferecer. Antônio Gramsci verá na União Soviética os limites da teoria marxista. Foi quando ele entendeu que era preciso mudar a cultura para implantar nas pessoas a mentalidade socialista. A ele se deve-se também o marxismo cultural. Antônio Gramsci foi um filósofo marxista e também cofundador do Partido Comunista Italiano. Ele entendeu que para fomentar algum tipo de revolução, a sociedade precisava estar fragilizada, alienada e dividida em grupos como Marx propôs. Assim, ele aprendeu que deveria dominar a linguagem, as artes e o imaginário. Para implantar um regime socialista, a revolução deveria ser internalizada nas instituições e pessoas, por vias culturais e educacionais, e que seria preciso mudar os valores culturais e morais até finalmente chegar nos valores políticos, modificar a linguagem, o sentido das palavras, enfraquecer personagens heróicos, deturpar a história, contaminar narrativas já aceitas. Todos esses exemplos podem ser vistos como a prática do que ele pensou. Em 1923, Felix Weil, filântropo e acadêmico alemão de origem argentina, fundou o Instituto de Pesquisa Social na Universidade de Frankfurt. Fundou-o conjuntamente com George Lucas, um filósofo marxista. A função do Instituto era estudar a civilização ocidental para entender como destruí-la. Efetivamente, sua fundação ocorreu em 22 de junho de 1924, colocando em prática o que no ano anterior eram apenas ideias. Alguns anos depois, o Instituto Frankfurtiano foi fechado pelo governo prussiano na ausência de seus diretores, e na década de 40 muitos integrantes da Escola de Frankfurt se mudaram para Suíça, França e Estados Unidos para difundir suas ideias em outros países. Em simples palavras, destruir a sociedade e cultura ocidental através de uma ótica marxista. Os pensadores de Frankfurt desenvolveram dois conceitos importantes: a teoria crítica e a indústria da cultura.
A teoria crítica critica o máximo possível as condições sociopolíticas e econômicas, focando não na análise da realidade, mas sim a crítica em primeiro lugar. Na dialética hegeliana, a crítica recebeu ainda mais força. O importante é criticar o máximo possível, desconstruir, rejeitar, ridicularizar e ocultar o máximo possível dos valores ocidentais, um modus operandi destrutivo. Religião, moral, filosofia grega e até mesmo as teorias marxistas clássicas são atacadas. Surgiu também a noção do politicamente correto, que despreza o debate aberto e sem censura. Quanto mais o discurso for censurado e impedido de chegar às pessoas, mais facilmente se distorce a realidade para fins ideológicos. Os principais pensadores da escola de Frankfurt consideravam que a verdade é algo impossível de ser encontrado. Sendo assim, ensinaram que as ideias precisam sempre estar em choque, como explicado na filosofia de Hegel. A teoria crítica é ensinada principalmente nas universidades para que os estudantes aprendam a rejeitar a civilização ocidental e tudo o que ela representa. Acreditam que somente assim o homem será livre e o mundo um lugar melhor. Seguindo os passos de Hegel, os frankfurtianos esperavam que da ruína, do caos, a ordem surgisse de alguma maneira desconhecida. Sobre a indústria da cultura, Theodor Adorno e Max Horkheimer defendiam que ela era uma forma do capitalismo manter as pessoas alienadas, produzindo uma cultura que não resolvia as injustiças sociais entre as classes. Os pilares da indústria cultural são a cultura erudita, popular e de massa. De acordo com os frankfurtianos, a cultura erudita é autêntica e é produzida por uma elite cultural refinada, com alto valor estético e mais elaborada, e deveria ser usada como meio para atingir as camadas intelectuais com ideias marxistas. A popular também é autêntica e estaria vinculada às culturas tradicionais, vividas pelo povo e sem refinamento técnico. Igualmente, seria um meio para garantir que a desconstrução ocidental chegue às camadas populares. Já a cultura de massa é considerada inautêntica porque é entendida como resultado da fusão dos elementos capitalistas e, segundo os pensadores, ela é usada para perpetuar o domínio burguês em todas as classes sociais. Na escola de Frankfurt, considerava que os trabalhadores não se uniram contra aqueles que os oprimiam porque estavam embebidos da cultura de massa que os impediu de lutar. Por esse motivo, a função da cultura de massa é entreter as pessoas para que as mesmas se distraiam dos verdadeiros problemas. Um bônus para o vídeo. A janela de Overton, ou janela do discurso, descreve o conjunto de ideias que a população tolera. A expressão deriva do nome de seu criador, Joseph P. Overton, ex-presidente do Centro de Políticas Públicas de Mackinac. É o grau de aceitabilidade de uma opinião na sociedade. Ela registra como a maioria das pessoas pensa em um certo momento sobre um determinado assunto. Esses assuntos podem se deslocar entre um extremo absolutamente contrário para outro absolutamente favorável. A janela de Overton é deslocada principalmente por políticos, assessores de imprensas, institutos de pesquisa e institutos científicos, relações públicas, agências de lobby e demais influenciadores. Por essa razão, professores, youtubers e instagramers, ou seja, os engenheiros sociais, são mobilizados. Overton chamou esses agentes, líderes carismáticos, de think tanks, pois colaboram na formação de opinião de seu público, deslocando a janela de aceitação de uma ideia. No próximo vídeo, vamos explorar um pouco sobre as famílias que controlam o mundo. Lembre-se, o poder opera nas sombras.